Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do BID 2020. Uma curiosidade, hoje é o Dia Global do Empreendedorismo Feminino, então parabéns a todas as mulheres empreendedoras desse nosso Brasil aí, do mundo inteiro. E já que a gente está falando sobre empreendedorismo, quero convidar você a participar da nossa comunidade de startups, que é a Sanduíche Valley. Eu tô até cabruzinha dela aqui, né? Então, lembrando que você não precisa ter uma startup ou estar dentro de uma para fazer parte. Basta curtir assuntos sobre startups, inovação, empreendedorismo e a gente se vê por aí, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto, a gente vai encaminhar o link aqui no grupo, no chat do grupo do WhatsApp, para você entrar e conhecendo o pessoal interagindo. Lá a gente conversa sobre alguns temas relacionados à inovação, empreendedorismo, startup, tecnologia, e você também pode ficar por dentro dos eventos que estão rolando na cidade. Bom, antes da gente começar, alguns avisos importantes. Então, por gentileza, a gente pede para que vocês deixem o microfone de vocês mutados, enquanto os convidados, as convidadas, fazem as falas. Lembrando que a nossa comunicação está sendo sempre via e-mail. Então, assim, os links que a gente está enviando de cada um dos dias do evento é direto pelo e-mail. Pode mandar todas as suas mensagens, perguntas, comentários no nosso link, no nosso chat, e ao final de cada palestra a gente vai ter um tempinho para responder. Se caso não der tempo, os palestrantes vão enviar as respostas por e-mail também. Ah, e marca a gente aí nos seus posts com as hashtags BID2020, hashtag eu inovo. E falando da nossa agenda, né? Saca só como que tá o dia de hoje. A primeira palestra é sobre micro e pequenas empresas, inovar e remodelar para competir com a Patrícia Zuccari, do Sebrae. Em seguida, teremos a palestra sobre Smart Cities, com o Everton Andrade, do Estônia Hub. Muito chique, né? Tem até gente da Europa, tá muito chique esse evento. Sem mais delongas, então, vamos para a nossa primeira palestra. Eu chamo ao palco do BID 2020 a Patrícia Zuccari. Ela ama transformar pessoas e empresas e por isso que escolheu ser consultora de empresas e professora. A sua missão de vida é fazer as pessoas prosperarem. Por isso, procure enxergar oportunidades até mesmo onde pessoas veem crises e fracassos. Graduou-se em administração, fez MBA em finanças e controladoria, porque adora a área financeira. Adora um desafio também e ingressou no mestrado em engenharia de produção com ênfase em jogos de empresas, tema de sua dissertação. Durante essa jornada, percebeu o quão importantes são as pessoas em todos os processos de negócio e resolveu fazer um MBA em gestão de pessoas. Alguns anos depois, expandiu seu conhecimento, fazendo doutorado em ciência da informação, e foi uma experiência incrível, porque ela percebeu a importância do desenvolvimento da competência da informação, principalmente em dias de desinformação. Pesquisa e estuda sobre gestão para os pequenos negócios, empreendedorismo, tendências sobre o comportamento de consumo e inovação. E se você também é apaixonado ou apaixonada por esses temas e acredita que a aplicabilidade deles podem mudar o ambiente onde estamos, entre em contato com ela. Patrícia, tudo bem? Você consegue me ouvir? Olá, eu consigo sim. Muito obrigada aí pela apresentação, obrigada pela oportunidade também. É um prazer estar com vocês. E, poxa, que coincidência, né? Então, hoje é o Dia Mundial, é isso? Isso mesmo, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Muito bacana, né? Muito bacana. Fico lisonjeada de falar com vocês bem nessa data. Bom, eu vou colocar minha apresentação aqui para vocês, sem mais delongas, né? E como eu comentei, eu estou sem a minha segunda tela, então, se vocês puderem me falar aqui as dúvidas e tudo mais, vamos lá. Pode ficar tranquila que eu e a Agatha estamos aqui, né? A gente vai selecionando as perguntas e aí ao final a gente fala com você também. Eu vou mutar o meu microfone e a minha câmera, mas eu tô por aqui, tá bom, Patrícia? Fica à vontade. Legal, tá todo mundo vendo minha apresentação já? Sim, sim. E fica Então, à vontade que o palco é seu. Legal, muito obrigada, Cacô.
Bom, como ela já comentou, o meu tema hoje é micro e pequena empresa, inovar e remodelar para competir. Então, nem vou me apresentar, que ela já me apresentou super bem, né? E eu falo que se puder fazer um resumo de tudo, eu sou especialista em pequenos negócios. Então, por isso que eu vou falar aí das micro e pequenas empresas. Eu gostaria que vocês pegassem aí um papel, uma caneta, né? Porque com certeza pode ser que vocês tenham alguns insights aí durante a apresentação. Então é sempre bom pegar um papelzinho, uma caneta ou, né, um bloquinho aqui de notas. Vamos lá, vamos lá. A gente vai falar praticamente, né, hoje, durante essa apresentação, sobre o que é inovação, como estamos, como promover a inovação na minha empresa, para a minha empresa, e justamente sobre a remodelagem do negócio. Bom, então geralmente a gente começa falando assim, né? O empreendedor ele fala assim, inovar, mas inovar não é para mim, o empreendedor de micro e pequena empresa. Isso é só para grandes empresas, para grandes negócios e tudo mais. Será que é isso mesmo? Será que inovar não é para pequenos negócios? O que vocês acham? Eu falo que isso, gente, é um mito, é um mito. Tem muita gente que associa a inovação a algo estritamente tecnológico ou uma ferramenta tecnológica muito requintada, ou às vezes fala que a inovação ela está relacionada a invenções, apenas invenções, ou que é sorte, enfim. E a gente sabe que não é por aí, né? Não é por aí. A inovação, eu até trouxe aqui, trouxe dois conceitos aí de inovação do Peter Drucker, que foi o guru da administração, que ele fala que é atribuir novas capacidades aos recursos. Quando ele fala recursos, pessoas e processos existentes já na empresa para gerar riqueza. Por isso que nem toda invenção ela é uma inovação, porque às vezes uma inovação ela não gera riqueza, ela não gera lucro. Então, ela não é uma inovação. Para ser inovação, precisa gerar riqueza. E eu posso atribuir capacidades diferentes, né, para dentro dos meus processos, para as pessoas que estão no meu negócio, e isso é uma inovação. Isso também é uma inovação. A gente percebe que ao longo dos anos a quantidade de startups, né, que estão surgindo e as startups até para corroborar com aquela questão de que inovação não é apenas para grandes empresas, as startups elas começam pequenas. Então a inovação é para todo mundo, para todo mundo. Eu peguei outra definição aqui que eu falo que é do pai da inovação no mundo, né, que é o Manual de Oslo, que ele fala, eu gosto bastante desse conceito, porque ele traz as vertentes da inovação no negócio, que é a implementação de um produto, né, um produto, um serviço novo ou melhorado, ou de repente eu posso ter lá, inventar um produto novo, algo que não existe, mas eu posso melhorar o meu produto ou o meu serviço, isso é uma inovação. Às vezes, eu posso pegar, por exemplo, algo que é feito fora do meu negócio, fora da minha empresa, e aplicar para a minha empresa. Então, se eu estou aplicando na minha empresa e aquilo é novo, né, está gerando riqueza, está gerando lucro, isso é uma inovação também. Então, não necessariamente precisa ser 100% algo 100% novo, que é um outro mito, né? Que as pessoas acham que para ser inovação, a ideia ela tem que ser 100% nova. Não, ela pode ser 100% nova no seu negócio. Inovação também está relacionada à implementação de processos. Então, processos novos, processos diferentes. A gente vê, por exemplo, as empresas vamos pensar hoje, o próprio McDonald's, ele está mudando a forma de atendimento nos novos quiosques e colocando ali robôs para fazer o primeiro atendimento. Isso é inovação que num processo. Ah, mas a gente está falando do McDonald's é uma grande empresa.
E se eu colocar um chatbot no meu sistema de atendimento? Eu não tinha isso, isso está me trazendo maior produtividade, ganho, né, de tempo, está, né? É uma melhoria de um processo, isso é uma inovação também. Um outro tipo de inovação é um novo método de marketing. Então, às vezes eu mudo a embalagem de um produto e isso é uma inovação em marketing. A gente teve agora alguns clientes, né, que inclusive aproveitaram a pandemia para fazer mudanças assim é, ótimas dentro da empresa. E uma delas, né, uma dessas empresas foi um restaurante que ele mudou a embalagem, colocou uma embalagem mais sustentável, uma embalagem para entrega, né? Já que ele não estava conseguindo atender, ele fez ali uma embalagem diferente, e ele conseguiu agregar um valor a mais para o seu produto, ou seja, ele mudou o patamar do seu produto, ao invés de se caracterizar, se posicionar como marmitarias, ele se colocou num outro patamar, né? De uma empresa um pouco voltada para a sustentabilidade, com uma embalagem requintada, e isso fez com que ele agregasse bastante o valor aí da, da alimentação. E né, ganhou bastante dinheiro com isso. Então, eu posso inovar dentro do marketing e também posso inovar mudando aí um método organizacional, ou seja, mudando o meu modelo de negócios. Inclusive, uma das provocações que eu vou trazer aqui hoje é justamente sobre essa questão do modelo de negócios, que a gente pode mudar aí o modelo de negócios. Então, basicamente, a inovação ela pode acontecer em vários, né, aspectos dentro da empresa. E por que eu falo que é inovar para competir? Porque o nosso nível de inovação hoje no Brasil, ele está bastante deficitário. Eu peguei aqui a última pesquisa que saiu sobre o Índice Global de Inovação. Esse Índice Global de Inovação, ele é feito todo ano, inclusive, ele é feito em 131 países e ele avalia mais de 100 critérios relacionados à inovação. E o Brasil, ele está em 62º lugar. Está mal na fita, né? Se a gente colocar ali, por exemplo, a posição do Brasil perto dos países da América Latina, a gente também, né, tá ali a gente está na lanterninha, vamos colocar assim. Isso não é legal para a gente. E essa posição, né, do Brasil já esteve pior, né? Nós subimos agora, nesse ano, quatro posições. Estávamos em 66º lugar. Mas já tivemos em 40º alguma coisa. Ou seja, alguma coisa deu errado nesse processo, né? A gente está cada vez mais lá no fundo em relação à inovação. A gente está perdendo para outros países essa questão da inovação. Esse patamar, ele fica, no meu ponto de vista, incompatível com a posição que o Brasil ocupa na nona economia aí do mundo. Então, poxa, né, a gente precisa melhorar isso. Isso está relacionado, olha, a inovação também está relacionada a pesquisa e desenvolvimento, e aí a gente percebe esse número ele é de 2016, a gente percebe ao longo aí do mundo o quanto que os países investem em pesquisa e desenvolvimento, e se a gente for olhar aqui, olha, na Coreia, na China, poxa, a gente tem muito a melhorar mesmo. Eu não vou entrar no mérito disso, mas eu estudo bastante a respeito da indústria 4.0, né? E a hora que a gente começa a ver, a gente tem uma agenda no Brasil, a agenda da indústria 4.0. A hora que a gente começa a ver que as indústrias, né, os negócios no Brasil, eles não estão acompanhando isso é muito triste, né? Muito triste mesmo. Para vocês terem uma ideia, agora, esse ano, que foi o BNDES, ele disponibilizou ali uma linha
para as indústrias se adaptarem à indústria 4.0, mas ainda é muito pouco recurso. O recurso ainda é um pouco escasso. E mesmo aquele recurso que tem, às vezes as empresas elas não estão ali no, elas não buscam esses recursos. Eu temo a dizer, né, que quando a gente abriu a economia lá atrás, né, lembra, né, no plano Collor e tudo mais, que o Brasil ele abriu a economia para outros países, onde outros países puderam aí importar mais produtos, né, a gente abriu as fronteiras comerciais lá na década de 90, a gente teve aí um problema muito grave de desemprego, a gente teve um problema muito grave de, de empresas fechando. Justamente por quê? Porque as empresas lá fora elas já estavam competindo bastante e aí a hora que vieram para cá nós vimos empresas que estavam praticamente entre aspas sucateadas, né, em termos aí de inovação tecnológica. E a gente foi recuperando aí muito, né, dentro desse tempo. E eu temo a dizer que se a gente não acordar agora para a inovação, a gente daqui a um tempo a gente vai entrar naquele mesmo patamar que nós estávamos lá atrás. Então é só isso que eu quero colocar para vocês, é um ponto de atenção. Existe um índice também que é acompanhado, né, que existe um relatório do Conselho Nacional de Indústria, um relatório sobre competitividade Brasil. E o Brasil, no classificação geral, ele está lá, né, ele está lá atrás, 17º. Eles avaliam 18 países que têm características muito próximas das do Brasil. E embora nós estejamos aqui relativamente bem em termos de tecnologia e inovação, os outros fatores que acabam contribuindo para a competitividade não estão tão bem. Então, não basta também a gente falar só de inovação, a gente tem que falar de todo o contexto. Bom, dito isso, né, que eu comentei, como é que eu estou olhando aqui, gente, porque eu sei que meu tempo é apertadinho, né? Então, eu estou cuidando aqui do meu tempo. Dito isso, como é que eu promovo a inovação para a minha empresa? Existe um modelo que eu gosto muito, que é esse modelo aqui, que ele coloca dois cenários. Dentro da empresa, então, o que eu consigo fazer dentro do meu negócio e o que eu consigo fazer fora do meu negócio, mas para o meu negócio. Por isso que eu coloquei aqui a provocação para vocês, como que eu promovo a inovação para a minha empresa. Primeiro, deixando a visão mais clara aos colaboradores sobre quais são os objetivos da empresa, porque aí a partir disso eu consigo fazer com que todo mundo pense lá na frente junto comigo. Eu gosto muito de dar o exemplo da empresa Brasilata. A Brasilata, ela fala que ela tem não 1000 colaboradores, mas ela tem 1000 inventores. Ou seja, todo mundo, a média de sugestões de inovação dentro da empresa é mais ou menos de 30 por colaborador. E eles implementam isso aí de 80% a 85% por ano. Tanto que se a gente pegar ali quais são as empresas que mais depositam a marca, né, a patente de alguns produtos, de alguns processos, a Brasilata ela está lá entre as primeiras, né, no Brasil. E é uma empresa aí de anos, né, e que ela poderia, é uma empresa de embalagens, embalagens de lata, e é uma empresa que ela poderia falar assim, poxa vida, né, eu estou há X tempos, né, no mercado, sempre deu certo para mim assim, então vou continuar assim. Não, ela está sempre se reinventando. Mas por quê? Ela leva esses dois pilares aqui muito a sério. Todo mundo sabe lá onde a empresa quer chegar. E aí todo mundo pensa em sugestões, em mudanças para fazer com que a empresa chegue naquele ponto. Isso é um ponto. Um outro ponto é promover essa gestão do conhecimento dentro da própria empresa, ou seja, fazer essas rodadas, essas reuniões de gestão do conhecimento mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas trabalham em seus departamentos, em suas áreas, dentro da caixa. E isso acontece também dentro do pequeno negócio, porque o pequeno negócio, embora seja muito restrito, uma pessoa faz mais de uma coisa, mas acaba acontecendo de uma pessoa, né? Ela tá tão ali
alienada com tanta coisa para fazer, ela acaba não priorizando, entender um pouco o trabalho do outro e tudo mais. Então, quando eu promovo a gestão do conhecimento no negócio, isso acaba favorecendo a inovação. Da mesma forma, a promoção e a cooperação entre os próprios colaboradores, né? Incentivar aí um colaborador a pensar no processo que o outro está fazendo e como pode melhorar. E sempre buscar novas estruturas aí de tecnologia, de informação, de comunicação, enfim, isso é muito importante. Fora da empresa, fomentar o networking. O quanto é importante eu visitar outras empresas, fazer benchmark em outras empresas, fazer aí contato com outros negócios. Isso é muito importante. Buscar conhecimento, buscar em feiras, em outras fontes, né? Hoje a gente tem aí vários, a informação ela está muito rica, é só a gente buscar. E promover essa cooperação entre as próprias redes colaborativas. Foi falado aqui de uma rede de startups, então assim, quais são as redes colaborativas que você participa? Eu quero fazer essa provocação para vocês, porque às vezes eu falo, ai, mas eu não sei por onde começar, mas eu tenho insights, eu vejo outros negócios, eu costumo sempre dar o exemplo da linha, né, de produção da Ford. Ford teve a ideia para montar a produção em série, ou seja, mudou todo o sistema de produção num açougue, né? Na verdade, foi no frigorífico. Ele teve esse insight num negócio que não tinha nada a ver com o negócio dele. Quantas vezes você se envolve em coisas que não tem nada a ver com o seu negócio? Às vezes você acaba não se envolvendo porque fala, mas não tem nada a ver comigo. Mas é lá que eu tenho insights para poder aplicar no meu negócio. Então, o que eu estou fazendo para isso? É a provocação que eu quero trazer aí para vocês. E, né, então, aí, como um terceiro ponto, a Cu pode falar. Ah, Você não, levantou a mãozinha? não, foi palminhas mesmo. Ah, desculpa, é verdade. Imagina. Eu pensei que fosse a mãozinha. Imagina. Legal. E aí eu quero trazer para vocês essa questão da inovação através da remodelagem. Então, a partir do momento que a gente implementa tudo isso, e eu estou falando isso de uma forma muito rápida e tudo mais, a gente implementar esses pontos aqui dentro da empresa, né, dentro da empresa e fora da empresa para a empresa, é, não é tão rápido assim, mas eu preciso começar e preciso persistir. Estou falando porque às vezes o empreendedor ele encontra alguma dificuldade e ele acaba parando ali. Isso não é legal. Bom, quando a gente vai falar de remodelagem, eu não vou entrar no mérito aqui, nem tenho tempo para isso, para explicar o Canvas para vocês, que é um modelo de negócios, né, que foi estudado por Alexander Ostenwalder e outros co-criadores. Mas basicamente é eu pensar no meu negócio, para quem que eu vou entregar, né? Quem que é o meu cliente, como que eu vou me relacionar com esse cliente, quais são os meus canais, né, tanto de distribuição como canais de comunicação, de promoção com esse cliente, qual a proposta de valor que eu vou entregar para esse cliente. Então, assim, eu tenho que olhar esse lado aqui direito como algo assim, o que vai trazer de faturamento, o que vai contribuir para aumentar meu faturamento. E do meu lado esquerdo, como, né, eu vou fazer isso? Quais são as atividades principais, recursos principais, as minhas parcerias estratégicas, parcerias que fazem com que eu reduza os meus custos. E é lógico, o quanto eu vou gastar e quanto eu vou ganhar de dinheiro. Bom, esse é o Canvas. E quando a gente olha sob a luz do comportamento do consumidor, eu falo que esse é o pulo do gato para a gente inovar dentro da nossa empresa. Ou seja, será que quanto tempo eu tenho o canvas do meu negócio, tá lá pregadinho na minha parede ou dentro do meu computador, e quanto tempo eu remodelei o meu negócio à luz aí, principalmente do comportamento do consumidor, e agora que eu estou a gente teve o período de pandemia, muita coisa mudou, muita coisa do comportamento do consumidor mudou. Eu estou atento a isso? Gente, para vocês terem uma ideia,
durante esse período eu estou falando do comportamento do consumidor, eu estudo muito isso já há muito tempo. Mas a gente teve uma mudança tão drástica agora no período da pandemia. Por exemplo, o idoso passou a acessar mais a internet. Eu acompanho aí as buscas do Google, né? O termo como assistir missa online, ele subiu no início da pandemia quase 400% no Google. Isso que é uma mudança de comportamento que a gente começa a ver. A questão do home office, as pessoas trabalhando em casa, essa questão mesmo de você, agora mesmo, eu estou na minha casa, né? Eu poderia ter gasto aí um tempo para poder me deslocar e tudo mais, não, estou em casa. As reuniões acontecendo de uma forma mais online, ou seja, sem precisar ter aí esse deslocamento, as pessoas acessando mais a internet. Tem a questão também da inteligência artificial presente na nossa vida. E aí você fala assim, isso está fora de mim. Quando eu instalo ali um chatbot no WhatsApp, eu estou falando de inteligência artificial, né? Hoje existem robôs muito acessíveis para a área de serviços. E eu não estou falando nada, né, de muito novo até, né? Mas que agora no período da pandemia isso acabou aí intensificando. As pessoas começaram a comprar mais com emoção, mas as pessoas já não compravam com impulso, sim. Mas as pessoas agora elas estão com o que é mais de emoção, né? Tudo isso que aconteceu fez com que as pessoas elas ficassem mais emotivas em todo o processo. Então, a provocação que eu quero fazer para vocês é: será que eu já repensei o meu negócio à luz aí dos novos comportamentos do consumidor? 77% das pessoas procuraram outras marcas no período da pandemia e 60% falaram aí que vão permanecer comprando dessas outras marcas. Então, o que eu fiz para repensar o meu negócio? Então, quando a gente começa a olhar isso, eu preciso o quê? Eu preciso avaliar as soluções que a sua empresa oferece ao cliente, olhar aí a jornada do consumidor, ou seja, o que eu tô, como que o meu consumidor ele está consumindo, como que ele está, entender essa jornada do consumidor, entender o que ele pensa, qual que é o insight que ele tem para poder comprar, né? O que ele recebe de, como que é isso? Às vezes o meu consumidor ele não quer mais sair tanto de casa, ele quer mais comodidade. Nós já víamos olhando o comportamento do consumidor, que ele estava priorizando a comodidade dele. Visto hoje, a gente não precisa nem sair do carro para pagar o combustível no posto de combustível. Se a gente estiver sem parar, a gente vai lá, abastece, sai, vai embora. A gente está cada vez mais priorizando a comodidade. E será que o meu negócio, será que no meu negócio eu estou priorizando essa comodidade ou eu estou falando assim, ai não, esse meu cliente está muito folgado, eu não quero mais, né, tratar com esse meu cliente. Então, isso é importante eu olhar, entender essa jornada do consumidor. Fazer uma comunicação hoje, a comunicação online ela é obrigatória. Obrigatória. As pessoas, eu ainda tendo empresas que não têm perfil nas redes sociais, que não utilizam o WhatsApp. Eu ainda atendo empresas assim. E hoje não dá mais, né? Hoje é obrigatório ter essa comunicação online. E aí eu preciso incluir esses novos parceiros. Será que eu tenho parceiros? A gente precisa ter parceiros estratégicos que favoreçam. E aí quando eu falo em parceiro, não é eu tenho parceiro, a Vivo é meu parceiro. Ah, é? Então ela cobra mais barato de você? Se ela cobra mais barato, se ela te dá alguma vantagem, ela é seu parceiro. Se não, não é seu parceiro, ele é um fornecedor, é diferente. Então eu preciso aí fomentar novos parceiros e ser parceiro de outros negócios também. E pensar em novas formas de gerar receita. Durante esse período mesmo de pandemia, eu tive a oportunidade de atender uma cliente que ela foi muito resistente. Ela ministrava cursos na área de estética presencialmente. E ela me ligou várias vezes, até chorando, porque ela não estava faturando nada, porque as escolas estão fechadas até hoje, algumas escolas, né?
E aí o que eu fui falando para ela, olha, repensa o seu modelo, as pessoas estão em casa, estão aproveitando esse tempo para se capacitar, coloca isso online. E ela foi muito resistente, até que um momento ela falou, não, eu vou realmente colocar o meu negócio de uma forma online. E fez um curso bem simples e colocou lá na plataforma, no Hotmart, se eu não me engano. E ela começou a vender para o Brasil inteiro. Então era um curso baratinho, porque ela falou, eu estou só experimentando. E ela vendeu quase 1.000 cursos nesse período agora, né, da pandemia. Isso foi em maio. E, gente, né, ela conseguiu escalar isso. E ela estava lá dentro, né? Ela atendia ali 10 clientes, né, 10 alunos por curso. Ela conseguiu expandir isso. Então, será que eu também não posso pensar em novas formas de gerar receita? E como é que eu faço isso? Eu preciso observar o comportamento do consumidor e aí depois reorganizar minha empresa. Não adianta nada eu começar a fazer e sem me reorganizar, eu só vou queimar aí a minha imagem, né, a imagem da minha empresa, testar um modelo, ou seja, colocar esse modelo em prática e depois avaliar resultados. Sempre avaliar resultados. A gente não é não tem a gestão se a gente não mensura, se a gente não avalia resultados. Eu já sei que meu tempo já está esgotando, mas aqui eu estou deixando para vocês assim só um insight de depois que eu fiz tudo isso, eu remodelo meu negócio, ou seja, eu revejo todos esses campos do Canvas. Vou deixar meu contato aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, fico à disposição. Então, só para recapitular, a gente falou o que é inovação e como a gente está, como que a gente promove a inovação dentro da empresa e como que eu remodelo esse negócio, o meu negócio. E aí eu quero trazer uma surpresa para quem está aqui. Eu estou vendo que a gente está com 19 participantes. O Sebrae, ele está com o programa Brasil Mais. É um programa dentro do programa Agente Local de Inovação, pura inovação, e inclusive com metodologia totalmente reformulada. É uma metodologia de 3 meses, onde um agente local de inovação ele acompanha a sua empresa presencialmente, ou seja, mais ou menos uns 2 encontros por mês, são 5 encontros coletivos, com foco em melhoria de produtividade. Isso tudo, gente, é gratuito. É gratuito. Esse programa, ele foi lançado no Brasil todo. Chama Ali Brasil Mais, essa nova metodologia. Se vocês tiverem interesse, estou deixando o link aqui, depois eu vou colocar esse link no chat também. Acessem, se cadastrem, que a gente entre em contato com vocês. Tudo bem? Bom, estou aberta às perguntas, quero agradecer, deixar aqui o meu contato, o meu e-mail, esse telefone 1715 é o telefone do escritório do Sebrae, esse final 1726 é um WhatsApp Business, então vocês podem mandar também um WhatsApp para mim, eu fico à disposição, tá joia? Então, obrigada, Cacu, devolvo a palavra aí para você. Obrigada, Patrícia, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Acho que foi muito enriquecedor aqui para o pessoal que está assistindo, acompanhando. Agradeço também ao Sebrae aí, que está sempre em contato com a gente, apoiando todas as nossas iniciativas, seja voltada para a comunidade da Sanduíche Valley ou eventos que gerem inovação e tragam algum resultado aí para os pequenos e microempreendedores. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, pessoal, agora prosseguindo com a nossa programação, eu gostaria de convidar, né, ao palco. A gente está muito chique hoje com esse convidado, além da Patrícia também, que é maravilhosa, né? Então, quero chamar bem para cá o Everton Andrade, que tem 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, com especialização em inovação no MIT e consultoria em Harvard. É co-founder e COO da Estonia Hub. Oi, Everton, tudo bem? Está me ouvindo? Oi, Cacu, tô te ouvindo sim, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu só não consegui ligar meu vídeo por aqui. Sim, estamos te ouvindo sim. Vê se agora você consegue acessar o vídeo. Acho que agora sim. Show, muito bom. Bom, Everton, fica à vontade então, o palco é seu. Vou desligar minha câmera e mutar meu microfone
Lembrando para o pessoal, quem tiver pergunta, dúvidas, comentários, podem ir mandando no chat. No final a gente vai ter um tempinho. Obrigada. Ótimo. Obrigado pelas boas-vindas. Pessoal, espero que o tema seja simples o suficiente para vocês conseguirem aplicar no dia a dia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Acredito que agora vocês estejam vendo, certo? Sim. Então é isso. Bom, me apresentando aí, como a Adriana já falou, sou Everton Andrade, co-founder do Estônia Hub. A Estônia Hub é formado por 3 pessoas, tá? Eu, Rafael Falsoni e Igor Moreira. O Rafael é a pessoa que está morando lá na Estônia, que faz isso acontecer do lado de lá. Ele gostaria de estar presente hoje, mas está fazendo um outro evento. Ainda bem a gente está conseguindo falar bastante da Estônia por aqui. Tá? E, enfim, o que eu venho mostrar para vocês hoje é o porquê, né? O como e o porquê a Estônia é o país mais digital do planeta. Tá bom? Então, vamos lá. Para começar bem, a gente sempre começa com essa foto aí, é uma foto linda da capital, Tallinn, tá? Essa é uma vista aérea do parlamento da Estônia, então onde os políticos votam as leis, equivalente ao nosso executivo aqui, tá? Mais ou menos. E muita neve, né? Como vocês podem ver também, o inverno por lá é bem rigoroso. O Rafael, o meu sócio que mora lá, sempre que ele pode, no verão ele vem, no verão aqui do Brasil, ele vem para cá para fugir desse inverno muito duro lá. Bom, vou dar para vocês um pouquinho de contexto, tá? Então, no mapa aí, para quem não conhece o leste europeu também, né? Acho que a gente aqui no Brasil não costuma olhar muito para aquela divisão cheia de países ali que costumava ser a União Soviética. Então, a Estônia fica ali no leste europeu, faz parte dos Bálticos, né, que é considerado os países bálticos, faz fronteira com a Finlândia ao norte, tá? Com a Letônia ao sul e a Rússia a leste. Então, do lado direito aí do mapa, vocês vão ver a Rússia como grande, tá? É uma relação de amor e ódio com a Rússia pelo tempo em que eles foram uma unidade soviética, né? Então eles têm muita herança russa, mas também não gostam tanto desse passado que foi bem sofrido para eles. Então, para vocês terem ideia também de tamanho do que a gente está falando, a Estônia tem uma população de 1,3 milhão de pessoas, tá? Em comparação, São Paulo tem 12 milhões, então a gente está falando de um país inteiro com 1,3 milhão, é um país bem pequeno, e a capital, que é Tallinn, tem 444 mil habitantes. É uma cidade média aqui para a gente, né, no Brasil. O que mostra que a Estônia é um país muito pequeno, tá? Pequeno em território, pequeno em população, mas é um gigante em tecnologia, em qualidade de vida e inovação. A chefe de Estado é uma mulher, uma presidente, a Kirsi Karnavaid. Tem um primeiro-ministro, o Jüri Ratas, está na zona do euro, então a moeda lá é euro. Teve um crescimento de 3,9% em 2018, isso é ótimo, tá? Então, a gente fala de um crescimento de 1, 2% com o país, já é muito bom. A Estônia teve esse 3,9%. Um PIB per capita de R$ 15.400, o que já está um pouquinho desatualizado, já deve estar na casa aí dos 16.500 a 17, dado o câmbio que a gente tem hoje. E um indicador aí que a gente vai ver mais para frente como é importante é o salário médio, tá, lá na Estônia, em torno de 1.420 euros. Se você olhar para a Europa no geral, você vai ver países como a Alemanha, Dinamarca, Suíça, que tem um salário médio bem maior do que isso. Mas, comparando proporcionalmente, assim, o poder de compra na Estônia é muito maior do que esses países. Tá? Isso se dá por uma série de fatores, a gente pode ver mais para frente,
mas é um poder de compra muito bom, eles têm uma qualidade de vida muito legal e é um dos melhores aí países para se morar na Europa, tá? Bom, vamos mostrar para vocês por que a Estônia é o que é. Bom, então, quando a gente fala de ali pós-União Soviética, né, quando eles declararam a independência, isso foi em 1991, o PIB per capita da Estônia era de 72 euros por ano, tá? Então a gente está falando aí de uma renda mensal em torno de 6 euros por mês. É muito, muito pouco. E eles chegaram hoje numa renda num GDP per capita, né, uma renda per capita de 19.740 euros por ano. Isso é um crescimento de 275 vezes em 27 anos. Como eles chegaram aí é que é o interessante, né? Eles estavam numa situação pós-União Soviética, onde eles estavam completamente desestruturados. A base política estava sendo formada, né? E eles entenderam que se eles fossem de grãozinho em grãozinho, né, em melhorias incrementais, como a maioria dos países fazem, eles não iam conseguir chegar numa situação razoável para a população em pouco tempo. Então eles precisavam fazer algumas medidas, né? Eles precisavam tomar algumas ações para que essa evolução ela fosse exponencial, tá? Porque mesmo que eles dobrassem, né, de qualidade, ali sair de 6 para 12 euros, ainda é muito pouco. Eles precisavam pensar em medidas que realmente levassem eles para outro nível. Tá bom? Deixa eu seguir aqui. Então, como é que isso aconteceu? Deixa eu passar mais rápido por isso, porque eu tenho curto. Como é que isso aconteceu? A gente tem do lado esquerdo o como surgiu. Tá? Tudo sai da sociedade civil, tudo começa com a sociedade civil. Eles se entenderam enquanto país, enquanto população, enquanto unidade, e eles sabiam o que eles precisavam ser, né? Onde eles queriam chegar. Isso gerou vontade política, que aproveitou o momento dessa consolidação política, dessa independência da União Soviética, para construir arcabouços de políticas e leis que melhorassem a educação, trouxessem mais empreendedorismo e investimento e usassem a tecnologia para conseguir chegar onde eles queriam. Então, eles aproveitaram esse momento para construir políticas e leis que abraçassem a inovação, tá? Que abraçassem esses saltos de soluções tecnológicas para que eles pudessem ter aquele crescimento todo exponencial que a gente viu. Então, a base disso tudo começa com a sociedade civil se organizando para montar um parlamento, para trazer essas políticas e leis e gerar uma aprovação rápida disso, para que as coisas acontecessem de maneira rápida. O que acontece é que, a hora que a gente vê essa seta azul, né, acontecendo e chegando lá na tecnologia, a tecnologia começa a alimentar isso e vira uma roda. Então, onde a gente tem a seta roxa, tá? Porque a tecnologia acaba trazendo mais empreendedorismo, o que traz mais investimento, melhora a educação. Isso pode ser aplicado, né, de forma em retorno com políticas e leis. Essa vontade política, através de populismo, também gera melhorias para a sociedade civil. Então, a gente chama aí de profecia autorrealizável, né? Como a sociedade civil se mexe, a estrutura jurídica e vontade política se mexem também, isso gera boas consequências que acabam trazendo bons retornos para esses mesmos atores aí, que são os políticos e a sociedade civil. Então, muita gente acredita que a Estônia é o que é hoje por causa da tecnologia, e não. Ela é o que é por causa da sociedade civil e por causa da estrutura jurídica. A tecnologia, ela é só um meio para que as coisas aconteçam. Certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouco mais de por que Estônia, né? Por que eu estou aqui falando de Estônia? O que a Estônia fez de tão bom que vale a pena a gente olhar para ela e depois como é que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, né?
A gente não pode só olhar para a Estônia como um exemplo e falar, nossa, que legal, é tudo muito bom lá, então tudo funciona perfeitamente e eles vivem muito bem lá, mas a nossa realidade aqui é outra. Sim, nossa realidade é outra, mas a gente pode aprender com o que eles fizeram lá, trazer soluções para os nossos problemas de dia a dia, para os nossos negócios, para a nossa vida, para a nossa classe política. Entender que, assim, se eles conseguiram fazer lá, a gente pode entender eles como um projeto piloto, né? A gente pode fazer aqui também. A gente tem que adaptar essas soluções, mas a gente pode fazer aqui também. Então, esses balões aí são alguns destaques, tá? Do que a gente fala geralmente da Estônia. Normalmente a gente teria slides para cada um deles, mas nosso tempo é curto, então eu vou condensar aqui para vocês e depois fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai ficar felicíssimo em compartilhar mais conteúdo com vocês sobre cada uma dessas coisas. Tá bom? Então, a Estônia foi o primeiro país a utilizar blockchain em nível nacional. Lembra que eu falei daquele arcabouço de leis e políticas? Eles têm maneiras de conseguir aproveitar essas novidades tecnológicas em função da sociedade. Então, existe uma maleabilidade no conhecimento adquirido, onde eles puderam olhar para o blockchain e falar, nossa, legal, isso daqui pode resolver alguns problemas que a gente tem, vamos utilizar isso em nível nacional. E como é que eles fizeram isso? Através dessa peça central, desse balãozinho central que a gente tem aí, chamado X-Road. O X-Road, ele é o coração do governo digital. Tá? Por isso que ele está aí no meio, entre tudo, porque o X-Road, ele é um sistema, tá, de computador, ele é como se fosse o nosso sistema operacional, aí, o Windows, Linux, macOS, ele é um sistema operacional governamental. Ele tem código aberto, que quer dizer que qualquer governo ou entidade no mundo, não precisa exatamente ser um governo, tá? Você, enquanto pessoa física ou enquanto empresa, consegue procurar o X-Road, baixar o código de fonte dele, tá? Customizar ou simplesmente usar ele da maneira que ele é. Tá? Então, o que ele é? Ele é um sistema que permite o intercâmbio de informações de forma não só segura, mas eficaz. Na Estônia, eles têm o princípio de que o dado ele só pode ser requisitado uma vez para o cidadão. Tá? Com base nisso, eles geram muitos processos mais eficientes do que a gente tem hoje. Um exemplo claro disso é que lá eu não preciso ficar comprovando residência toda vez. Eu não preciso ficar dando o mesmo dado várias vezes para diferentes entidades. Aqui no Brasil, se a gente for contratar um serviço de telefonia, eu tenho que dar meu endereço lá, falar tudo de novo e às vezes levar um comprovante de residência para a pessoa autenticar. E aí eu vou transferir meu carro, eu tenho que levar outro comprovante de residência, dar todas essas informações de novo. O princípio de uma vez na Estônia quer dizer que o governo vai te perguntar uma vez essa informação. A partir desse momento, todo mundo que quer saber essa informação tem que consultar no governo, tá? E tem que ser autorizado por você. Então, se o governo já sabe onde eu moro, se ele já tem o endereço da minha casa, uma empresa qualquer que eu esteja contratando um serviço, vamos dizer que eu vá comprar um sofá, tá? E eles vão fazer um crédito para mim, ou eles até precisam entregar esse sofá mesmo. Eles não vão me perguntar o endereço. Através do X-Road, que é acessível a todas as empresas e órgãos governamentais de lá, eles vão requisitar essa informação e eu autorizo a entrega dessa informação ou não. O blockchain aí também é usado para ter certeza que todo mundo que teve acesso a essa informação estava autorizado. Então, você sabe quem foi que acessou cada informação em determinado momento e até o porquê. Essa é a segurança, esse é o nível de segurança que tem os dados. E o governo lá, ele é responsável pelos dados do cidadão. Então, se tiver qualquer tipo de vazamento de dados ou de compartilhamento indevido de dados, isso não é um problema do governo, tá? Isso não é um problema do cidadão. O cidadão não precisa se preocupar com isso. E isso
por sua vez, gera sistemas cada vez mais eficientes e seguros de uso dessa informação, né? Então, um médico pode acessar isso, o seu histórico, tá, de saúde, de tratamentos, através do Xcode. Ele consegue colocar informações lá que vão ser consumidas por outros sistemas, tá, ou por outro médico, tanto faz. Então, o Xcode, ele é o coração disso tudo. E aí vocês vão ver que todos os outros balõezinhos, eles começam a conversar com isso. Por quê? Porque quando a gente fala ali de LGPD, que na Estônia, os governos e as empresas já atendem, né, o LGPD sem nenhum problema há 2 anos, tem a ver com isso. Ou seja, eles já têm essa cultura de não compartilhar dados sem autorização, ou de conseguir armazenar esses dados de maneira segura e só ceder para momentos realmente importantes, enfim, não ter duplicidade disso, não ter diferença disso, a consistência do dado é íntegra. Então, o LGPD por lá, ele já aconteceu de uma forma natural, tá? Não é como a gente está passando aqui, por exemplo, onde a entrada da lei foi postergada várias vezes para as pessoas poderem se adaptar, e até hoje, né, ainda é um problema que as empresas estão lutando. O balãozinho de zero burocracia também fica em função aí do Xcode. O que acontece? Hoje eles despendem em torno de 3 horas por mês com obrigações fiscais. Aqui no Brasil você tem pessoas e mais pessoas trabalhando por mês dentro de empresas para cumprir com obrigações fiscais. Então, eles foram classificados pela OCDE como um dos países mais eficientes do mundo. Tá? Então, é o número 1 em facilidade de fazer negócios e de entregar obrigações fiscais, porque eles gastam muito pouco tempo com isso. De novo, o Xcode é o coração, porque a gente coloca todas essas informações lá, o governo tem acesso a isso, ele tem que te pedir, tá? Ninguém pode acessar, nem mesmo o governo pode acessar essas informações sem a sua autorização, mas a declaração de obrigação fiscal ela é basicamente uma revisão e um clique do que já está lá no dia a dia. Tá bom? Eles ainda acham essas 3 horas por mês muita coisa. Então, não se surpreenda se a gente falar de novo de Estônia no ano que vem, ou daqui 2 anos, e isso estiver muito perto de zero. Estão trabalhando para isso. Tá bom? Governo digital, 99% dos serviços públicos são entregues digitalmente, e são mesmo. Tá? Você consegue fazer tudo, basicamente, pelo site do governo lá, então, desde tirar passaporte até o seu ID, que lá eles têm o equivalente ao nosso CPF, né, que é só um número. Você consegue tirar o seu ID se você chegar lá como natural de algum outro lugar da Europa, tiver um visto permanente. Você consegue comprar e vender carros. Você consegue marcar atendimento hospitalar, enfim, todo tipo de serviço público você consegue fazer, quase todo tipo de serviço público você consegue fazer através do portal do governo, tá? São 3 coisas só que eles não deixam ainda fazer digitalmente, né, remotamente, que é se casar, se divorciar e comprar um imóvel. E isso hoje só não é feito digitalmente, não falta de tecnologia, mas sim porque eles entendem que ainda é um problema de segurança. Eles não querem que você esteja sujeito, como, por exemplo, se alguém está aqui, eu estou no meu escritório hoje, podia ter alguém aqui com uma arma apontada para minha cabeça falando para transferir o imóvel para ele, e isso seria feito, né, via portal do governo instantaneamente. Então, eles querem garantir que aquilo está acontecendo de livre espontânea vontade. Imagino que logo eles terão soluções para isso também. Tá bom? As parcerias público e privadas são importantíssimas para a Estônia ter chegado onde chegou também. Tá? A Estônia não tem um grande centro de desenvolvedores, tá? Com muita mão de obra especializada e enormes data centers. Ela não é uma grande empresa de tecnologia.
o que acontece é que ela trabalhou em função, né, o governo, o país, Estônia, trabalhou em função das soluções com entidades privadas. Tá? Isso possibilitou que muito mais dinheiro fosse gasto com pesquisa e desenvolvimento e tecnologia para atender as necessidades governamentais, tá? Mas que a iniciativa privada também conseguisse vender isso para outros países. Então, se você for para a Estônia, tá, presencialmente, uma das paradas obrigatórias lá é o Briefing Center, que eles mostram todas as soluções que a Estônia usa para rodar o país hoje, soluções tecnológicas mesmo. Então, eles têm um sistema específico para registro de imóveis, outro para registro de veículos, outro para saúde e assim vai. Mas dentro desse Briefing Center, você também consegue conhecer cada empresa e cada solução dessa empresa que funciona hoje na Estônia. Então, essa parceria público-privada fez com que o governo gastasse menos dinheiro e tempo com isso e a iniciativa privada fomentasse isso e acaba trazendo cada vez soluções melhores, já que ela tem interesse em faturar. Tá? E, logicamente, quanto mais países usam, né, o X-Road, que é gratuito, né, esse sim, a Estônia mesmo, enquanto país, mantém uma versão. Mas essas soluções conversando com o X-Road, quanto mais países têm isso, mais fácil fica o intercâmbio de informação. Tá? Então, a Finlândia, por exemplo, usa o X-Road e você já consegue, como cidadão estoniano, ser atendido na Finlândia, no centro de saúde, por exemplo, e o médico na Finlândia consegue ter acesso ao seu histórico médico na Estônia, simplesmente acessando o X-Road finlandês. Então, assim, o nível de troca de informação é muito eficiente, muito seguro. Tá? E aí vamos para o último balãozinho, que é o ID Certificado Digital. O certificado digital é o que vai ajudar a gente a fazer todos essas garantias de assinatura, de acesso a dado, de concessão a dado, tá? E o ID é o equivalente ao nosso CPF, que faz com que seja mais fácil a gente compartilhar essas informações, saber quem é quem. Uma das coisas, né, mais legais que a gente viu e que funciona muito bem, que o ID digital trouxe a possibilidade, é justamente você poder ser um e-cidadão estoniano. Tá? O que é isso? Hoje, eu aqui do Brasil consigo requisitar para a Estônia o direito de ser um e-cidadão. Esse e-cidadão é como se eu fosse um cidadão virtual na Estônia. E se eles aprovam isso, eu não preciso nunca ir para a Estônia. Tá? Eu faço tudo pela internet. Então, eu entro no portal, faço minha requisição, eles aprovam isso e a partir daí eu pego um cartãozinho que tem um chip, como se fosse um cartão de crédito, e aquilo ali é o meu ID estoniano. Tá? Então, com aquilo ali eu consigo abrir uma empresa, eu posso entrar lá no portal do governo, utilizar alguns serviços desses, tá? E abrir uma empresa na Estônia e faturar para todo o mercado europeu sem nunca ter pisado na Estônia. Olha que legal que é isso, olha aonde a tecnologia chegou. E por que isso é legal? Porque eu, enquanto empresário brasileiro, ou enfim, de qualquer outro lugar do mundo, consigo faturar para o mercado europeu de maneira natural para eles, sem ter toda aquela problemática que geralmente é internacionalizar uma empresa, né? E no Brasil, por exemplo, o estrangeiro precisa ter um sócio local, ele não pode ser o gestor da empresa, tem que ser o sócio local, tem que ter um aporte financeiro, tem que ter, né, não tem tanta segurança jurídica. E na Estônia isso foi eliminado. Qual a vantagem disso? Para nós empresários é que você pode internacionalizar o seu negócio num ecossistema amplamente, né, tecnológico, altamente tecnológico, e você está abrindo o seu mercado para a Europa inteira. Provavelmente não faça muito sentido você vender para a Estônia, porque a Estônia, como a gente viu, é um país muito pequeno, um mercado interno muito pequeno. Mas uma vez que você tem a empresa lá, você pode vender para a Alemanha, Portugal, França, Espanha, enfim, qualquer
qualquer país, né, que esteja na zona do euro, você pode trabalhar com eles como se fosse, de fato, uma empresa de lá. Tá? E o que a Estônia ganha com isso? Impostos. Uma vez que a minha empresa está baseada na Estônia, se eu faturo para um cliente que está na França, esse dinheiro ele vem para a Estônia, certo? Ele foi faturado a partir daqui. Então, eu tenho que pagar imposto na Estônia. Imagina o quanto a Estônia não consegue arrecadar com isso. Porque ela não tem o custo de ter a pessoa lá, ela não tem o custo de ter a empresa lá, ela simplesmente tem o retorno do imposto, né, de uma empresa que virtualmente está lá. Tá bom? Entendam que a Estônia não tem o caráter de paraíso fiscal ou nada disso. O que eles prezam é pela eficiência, tá, das transações, enfim, zerar a burocracia, mas se aproveitar disso enquanto tecnologia para criar novas oportunidades. Então, o e-residence, que é chamado esse programa, tem esse caráter. Ele não te dá o direito de morar na Estônia, ele não te dá o direito de passar tempo na Estônia, nem de estar fisicamente lá, nem de ter uma empresa fisicamente lá. Tá? Todos esses processos são processos separados. Você consegue, por exemplo, morar na Estônia e ter uma empresa física lá através do Startup Visa, por exemplo. Então, você tem que requisitar para a Estônia um visto especial para você conseguir morar um tempo lá. A gente, enquanto brasileiro, pode passar, se não me engano, até 3 meses lá, né, em caráter de turismo, não em caráter de negócio. Mas se você quiser ficar mais tempo, quiser realmente montar um negócio físico lá, você pode aplicar, né, você pode requisitar esses vistos diferenciados, que também tem uma série de vantagens e uma série de facilidades que podem te ajudar nesse processo. Acho que tudo começa com o e-residence. Você fazendo esse primeiro passo, entende se os próximos são necessários, e se forem, a gente sabe que é tudo muito mais facilitado por lá. Tá bom? Eu já até gastei mais tempo do que eu tinha aqui para falar desses pontos todos. Vamos seguir. Então, falando um pouco mais do Estônia Hub e como a gente faz esse negócio Estônia Brasil, né? A gente, nos objetivos aí, né, no lado esquerdo do slide, a gente tenta descobrir o que é bom na Estônia, tá? Conectar com as situações do Brasil e tentar digitalizar a maior parte de processos e situações que a gente tem no Brasil aqui, em função dos aprendizados de lá. Tá? E como a gente faz isso? Através dessas atividades de delegações, então a gente promove delegações tanto presenciais quanto virtuais. Agora em 2020, não é novidade para ninguém, não teve delegação presencial, mas a gente fez várias dessas virtuais, onde a gente tem uma série de agendas específicas para determinados públicos. Outra atividade é que a gente gera bastante conteúdo falando da Estônia, das novidades e como a gente pode aplicar essas novidades aqui. Tá? E também fazendo parcerias público-privadas, educacionais, tanto faz. O que a gente tenta é fazer com que essas parcerias não sejam só documentos que estejam falando de boas intenções, mas que elas tragam atitudes concretas, tá? Que a gente possa melhorar a educação do nosso país com base, por exemplo, no sistema educacional da Estônia, que é um dos melhores do mundo. Como é que eles fazem isso lá, né? Que insights a gente pode trazer? Como é que a gente conecta as universidades aqui? Como é que a gente faz com que isso aconteça aqui também? Então, usando educação como exemplo, mas a gente trabalha em âmbitos tanto privados no sentido de novas tecnologias para empresas privadas mesmo, mas também no setor público. E a gente, com o apoio parceiro, usando nesse mês
eles têm lá uma academia de governo digital. É uma entidade que usa todo esse aprendizado para prestar de forma que elas possam se digitalizar de maneira mais eficiente. Enfim, é para não repetir os mesmos erros que a Estônia repetiu, né? E poder adequar soluções de maneira mais eficiente. Então, essa academia, eles têm muitos materiais, a maioria deles em inglês. A gente, através de conversas com eles, entendeu que seria legal traduzir isso para o português, trazer um pouco de contexto para o Brasil, e a Lecom é um dos grandes apoiadores nessa empreitada nossa de trazer esse material para o Brasil, que vai ao ar aí, se não me engano, na próxima semana. A gente está com algum atrasinho, mas para vocês estarem por dentro disso tudo, se inscrever aí nas notificações, né, nas redes sociais, tanto da Lecom quanto do História Hub, e vocês vão ser notificados assim que isso estiver disponível. Tá? É um material muito legal, não só para quem está envolvido dentro do governo, né, para quem está envolvido em instituições governamentais, mas também olhar para isso como um negócio, né? Se você tem seu próprio negócio, se você trabalha em algum negócio que tenha qualquer base tecnológica ou que use qualquer sistema informatizado, imagino que seja quase 100% dos negócios no Brasil, olhar para esse material com certeza vai te trazer insights de como fazer melhores negócios, de como transformar digitalmente a sua empresa e o seu contexto para tirar vantagem disso de forma comercial, tá? Então, logicamente, o foco é governamental, é entender como o governo pode ser melhor para o cidadão, né, utilizando a tecnologia, mas não deixa de ter um insight privado aí que vale a leitura, tá bom? Algumas coisas interessantes aqui da Estônia, o tempo está no limite, mas vamos lá. Tem uma matéria legal do Fantástico que a gente quis compartilhar com vocês, onde eles falam de como a Estônia acabou com a burocracia e como isso foi legal para o cidadão. Tá? O pessoal do Olhar Digital também esteve na Estônia e mapeou bastante o ecossistema de startups, a gente ajudou eles lá. Foi muito legal, é uma reportagem muito boa para vocês entenderem como funciona o ecossistema de startups na Estônia. E tem também o material da nossa última missão com o Itamaraty, através do Programa de Diplomacia da Inovação. Então, embaixada na Estônia, a gente fez uma seleção de startups brasileiras e fez uma capacitação com eles, né, sobre o ecossistema estoniano, sobre internacionalização de negócios, como a Estônia pode ajudar eles a ampliar o mercado, né, trazer dinheiro internacional para o país. E aqui temos algumas curiosidades, né, o vídeo da HBO traz aí para vocês, o que vocês estão vendo são robozinhos de entrega de comida. Tá? Isso realmente é futurístico demais. Quando eu estive lá e vi isso acontecendo, eu fiquei pasmo. Então, esses robôs, eles são como a gente tem os motoboys aqui, tá? Você pede a comida por um aplicativo e esse robô sai do restaurante com a comida pronta e vai até a sua casa. Ele anda pelas calçadas como se fosse pedestre, ele atravessa as ruas como se fosse pedestre, tá? Obedecendo semáforo. Então, se o semáforo está verde para os carros, ele para, né, na calçada, olhando para a rua, esperando o semáforo fechar para os carros e abrir para os pedestres. Então, ele atravessa, muito legal, desviando das pessoas. Enfim, é uma coisa muito legal de ver. Recomendo vocês assistirem esse vídeo. E o outro vídeo é sobre o ex-presidente da Estônia, num evento que ele teve aqui no Brasil, dando um pouco mais de detalhes sobre essa sociedade digital da Estônia, né? Sobre como a Estônia passou a se entender como sociedade digital e tirar vantagem disso para a qualidade de vida, para a renda per capita, né? Para aumento de poder de compra. Enfim, são vários destaques aí que vale a pena olhar e falar. E foi uma das pessoas que mais contribuiu para isso nos últimos anos. Então, ele sabe de muito detalhe, que às vezes é difícil para a gente ficar sabendo de outra gente.
vocês podem ver, a Estônia está na mídia, nem sempre a gente vê isso, mas é muito legal mostrar que assim, a gente não está aqui passando uma mensagem tão específica que mais ninguém vê. Tá? A Estônia é, de fato, um país muito reconhecido pela qualidade do que eles construíram lá, e a gente cada vez mais quer trazer isso para o público brasileiro. Tá bom? Gente, estou praticamente no final aqui. Achei que ia dar tempo de fazer algumas perguntas e respostas. Não sei como é que a gente está de tempo aí, Adriano. Mas gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que, apesar da pressa e da quantidade de coisas que eu coloquei aí, tenha sido claro. Espero que eu tenha dado um gostinho de Estônia para vocês entenderem um pouco que é essa sociedade tão diferente da gente, mas que a gente não está assim tão distante, tá? Isso não é coisa de outro mundo, isso não é coisa de filme, isso pode acontecer, e a missão do Estônia Hub é trazer essa realidade aqui para o país, contribuir com todo mundo, tá? Um pouco disso. Bacana, nossa, muito incrível, Everton, conhecer um pouco mais aí desse país tão show de bola. Acho que todo mundo curtiu bastante, o pessoal foi mandando aqui alguns comentários, né? Obrigado, muito legal, muito, muito importante. E a Giovana, ela fez uma pergunta que é muito legal. Seria possível aplicar esses ensinamentos a nível municipal ou regional? Gostaria muito de propor algumas modernizações na minha cidade. E aí, Giovana, o nome dela? Isso. Giovana, é possível sim, e a gente acredita que inclusive é o melhor caminho, tá? Conversando com os estonianos, eles sempre falam disso, que talvez começar, né, num país tão grande quanto o Brasil, começar da menor unidade possível seja a melhor estratégia. A gente já trabalha com alguns municípios, enfim, manda um e-mail para a gente vai ficar felicíssimo em te ajudar com isso, dando conteúdo, mas também conversando com os responsáveis diretos do município. Tem muita coisa que alguns municípios brasileiros já estão fazendo em acordo com a história. E se você puder trazer isso para a cidade que você mora, enfim, acho que todo mundo ganha, né? Muito legal. Com certeza. Só retificando aqui, no caso não foi a Giovana, foi o Giovanni. Eu me confundi, gente. Giovanni, desculpa. Desculpa também. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao final, então, do nosso quarto dia aí de BID. Gostaria de agradecer o Everton pelo seu tempo, pela palestra, que foi muito enriquecedora, a galera curtiu bastante, eu também, em especial, né? Obrigada mais uma vez por estarem aqui, vocês da Estônia Hub, foi um prazer. Espero que possamos fazer mais parcerias aí em breve. Fica aí o conteúdo inspirador e motivador para o pessoal transformar a realidade aí da cidade de vocês também e aqui a nossa de Bauru. Obrigada, viu, Everton? A gente é que agradece pelo tempo aí, precisando, estamos sempre juntos. Olhando já para os próximos. Muito obrigado, Adriano. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final do nosso quarto dia de BID, né? Amanhã tem o último dia, vai ter a palestra âncora com a Amanda Graciano, então participem, tá? Convida todo mundo, a gente vai falar sobre inovação e diversidade. Não deixem de participar. Então, um beijo grande para vocês e a gente se vê amanhã às 11 horas. Fiquem atentos ao e-mail. Beijão, gente. Até mais. Obrigada.